Uma pergunta que chega quase todos os dias em nossos vídeos. Posso furar o quadro para passar os cabos de câmbio e freio? Eu conheço algumas pessoas que já fizeram isso e eu mesmo já fiz na Rural, a nossa barra circular personalizada, mas também ela utiliza um quadro de ferro onde os tubos têm paredes bem grossas. Mas para tirar a dúvida, eu conversei com dois especialistas, o frame builder Klaus Poloni e o Pedro da First Bikes, uma fábrica nacional que tem quadros de mountain bike com rota interna para os cabos. Oi, Klaus, tudo bem? Bom dia, Capim, tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá o agito aí na oficina, nas soldas? Muitos quadros aí sendo construídos e consertados? Sempre trabalhando, sempre na solda, nos quadros, sempre inventando moda. Legal. É o seguinte, eu te liguei porque muita gente escreve pra gente, coloca comentários nos vídeos, perguntando se pode fazer em casa furação no quadro para fazer um cabeamento interno, né? Seja para um canote retrátil ou mesmo para os cabos de freio, de câmbio. O pessoal quer dar uma modernizada, né? Pegar um quadro que não tem passagem para isso e fazer um furo lá de furadeira e fazer o conduíte passar por dentro do quadro. Como você vê esse tipo de coisa? Você que é construtor. Bom, é sempre arriscado, né? A maioria dos quadros hoje são de fibra de carbono, né? Alguns ainda de alumínio, que é uma coisa boa. Mas enfim, a fibra de carbono, ela tem... ela é capciosa para se trabalhar com ela, né? Quando você vai fazer o furo na fibra de carbono, tem sempre aquela possibilidade dela desfiar, né? Ou mesmo fazer pequenas trincas, estraga bastante a ferramenta, a broca. E às vezes a pessoa pode, no momento que furar a superfície do tubo, a ponta da broca bater do outro lado e machucar o outro lado. Mas enfim, furar qualquer quadro que não tem furo é sempre arriscado, né? Porque você pode acabar fazendo o furo numa parte do quadro que sofre muita tensão enquanto a bicicleta está andando, né? A bicicleta, com a gente pedalando, o quadro é uma peça viva, ele está sempre se movimentando. E se você fizer o furo num lugar onde tem esse movimento, onde sofre mais estresse, você pode acabar desenvolvendo uma trinca naquele lugar, né? O certo, quando você tem um furo, é você ter um reforço em volta desse furo, né? Por exemplo, nos quadros de aço, quando você tem um furo da caramanhola, por exemplo, né? Você solda uma porquinha. E esse material extra faz o reforço do furo. Então, aquilo lá não tem problema. A gente vê, às vezes, num quadro de fibra de carbono ou mesmo de alumínio, onde o suporte de caramanhola é rebitado, ele acaba desenvolvendo trinca naquele lugar, com o tempo, por causa do movimento natural do quadro. Então, se você vai fazer um furo para passar um cabeamento perto da caixa de direção, por exemplo, para entrar, ou que seja o cabo do DI, ou que seja de capa e cabo de aço, você vai estar colocando furo numa região que tem movimento. E esse furo não vai ter reforço. Então, é sempre arriscado. O fato é que alguns fabricantes, né, a gente vê pelo desenho dos quadros, né, que às vezes é um furo muito simples. Tudo bem que é feito num processo industrial, a bicicleta é temperada depois disso, mas enfim, são furos que não tem uma borda, né, um reforço, né, uma coisa maior. É simplesmente um furo em ângulo e isso dura para sempre, né? Qual é a diferença então de fazer isso com uma furadeira em casa ou numa oficina para um furo já industrial, né? Já que também procura esse tipo de adaptação quem tem uma bicicleta mais simples, né? Acho que dificilmente alguém que tem uma bicicleta cara, um quadro caro, com alumínio tripla espessura ou mesmo um quadro em carbono, ninguém vai querer fazer isso, né? Provavelmente seria numa bicicleta mais simples que o cara quer dar uma modernizada e tal. Bom,
Os quadros que vêm de fábrica com furo, normalmente eles têm um reforço naquela região. A parede normalmente é um pouco mais grossa naquela área. Às vezes a gente vê algumas bicicletas com furos em locais que não deveriam ter. Mas como geralmente aquele quadro acaba durando um pouquinho mais do que o período de garantia, então o fabricante não se importa muito. Ele faz naquele lugar mesmo para ficar assim esteticamente, vamos dizer, agradável e deixando a resistência em segundo plano. Porque vai acabar a garantia ou o cara vai acabar vendendo a bicicleta mais para frente, e, enfim. Nem todo fabricante se preocupa com a longevidade. Tá tirada a dúvida, então, independente do material, você não recomenda esse tipo de conduta, né? A princípio não recomendaria em quadro nenhum. Se o quadro não tem furo, deixa ele sem furo. Legal, Klaus. Então, muito obrigado. Tá feita aí a sua consideração de projetista e construtor de quadros, muito importante. Valeu, a gente se vê então. Um abraço. Obrigado, abração, disponha. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, Pedro, tudo bem? Oi, Edu, bom dia, tudo ótimo. E você, como é que tá? Tudo jóia. Obrigado por aceitar essa minha ligação, porque não consegui ir te visitar aí, não fui em Jundiaí, também não fui lá na First em Itapira, mas vou perguntar para você, porque você é super técnico aí dentro da empresa, então você vai poder me ajudar. Legal, prazer poder te ajudar de novo, Edu. É o Eu seguinte, posso te ajudar hoje? Legal, o pessoal sempre escreve pra gente perguntando se pode furar o quadro de diversos materiais, né, de ferro, de alumínio, para fazer o cabeamento interno, né, para passar conduíte por dentro, para dar uma modernizada, dar uma incrementada. Como você vê isso, já que vocês fabricam, né, quadros com esse recurso? Edu, você sabe que essa é uma pergunta boa que você está fazendo, que muita gente nos procura, perguntando se é possível fazer isso também. A gente sempre recomenda que não façam esse tipo de serviço em casa ou por fora, onde quer que seja, porque acaba trazendo mais prejuízo para o quadro do que alegria, do que beleza aqui no futuro, entendeu? A gente desenvolve os quadros e o processo de furo na parte superior para deixar mais bonito esteticamente, um funcionamento até melhor do freio e do câmbio, no processo inicial, né? Para justamente o quadro não perder têmpera, não perder a dureza, a resistência, o conforto, né? Que ele é feito depois, depois que está pronto, traz muito prejuízo no conforto e no desenvolver da pedalada. Além do risco o risco de fazer um trocadilho, mas o risco do risco. Difícil a pessoa fazer um furo num produto sem estar com ele devidamente instalado, onde eu acabe não riscando, danificando o quadro, entendeu? Sem falar no ângulo, né? O ângulo errado, ele tem que ser feito quase perpendicularmente ao tubo. É muito complicado, a gente realmente não recomenda que esse tipo de coisa seja feita fora de uma fábrica, entendeu? A última vez que eu estive na fábrica, o gerente lá da fábrica, o Fernando, estava me mostrando que em apenas um tubo, né, o sit stay, né, que vai do canote de selim até a roda traseira, em um tubo são 8 processos, né, entre cortar, curvar, colocar no ângulo, instalar o terminal para o conduíte, enfim. Então, trabalhar com o tubo fora do quadro é muito mais prático, muito mais interessante, né? Tem um processo todo, né? O momento exato de acontecer a furação para passagem dos cabos e do conduíte, que tem que ser no início, justamente como você falou. Enquanto está só tubo, não está um quadro ainda, é fácil de fazer. Depois do quadro pronto, o posicionamento dele fica praticamente inviável de fazer o ângulo certo depois de um quadro pronto, entendeu? Muitas vezes a pessoa fala, é fácil fazer um furo, vai ficar legal, e não fica. Isso a gente já tem experiência, já viu vários casos de algumas clientes nossos tentaram fazer isso, não ficou bom. Então, pessoal da pedaleria, não façam isso. Tá bom, eu agradeço aí a sua recomendação, a sua ajuda, e nos veremos em breve.
Beleza, Edu. É um prazer poder te ajudar mais uma vez. Um abração para você e para o teu pessoal que assiste aí bastante. Valeu, Legal? um abraço para Valeu. todos. Um abraço. Tchau, tchau. Então, como você viu, os especialistas são contra esse tipo de modificação, né? Um quadro que não foi projetado para ter cabeamento interno, é muito risco você fazer esses furos, porque pensando bem, ó, você tem o freio traseiro e o câmbio traseiro. Se você for embutir só esses dois conduítes, você vai ter que fazer 4 furos em um desses 2 tubos, né? Ou no superior ou no inferior. Se você quiser embutir também o cabeamento do câmbio dianteiro, são 6 furos no total e enfraquece demais, né? Mesmo nos casos extremos que você compra um quadro que até já tem o cabeamento interno, mas você compra como acessório um canote retrátil que tem esse cabo, né, que fica mais bonito quando é escondido, mesmo assim você teria que fazer apenas um furo, mas justo aqui na base do seat tube, um tubo que recebe muito esforço, né, porque ali é a região onde se conectam 4 tubos do quadro. E é um risco muito grande de ali nascer uma trinca, né, em pouco tempo você perder o quadro. E mais um detalhe que é bem importante, num furo feito em casa você não vai conseguir ter um ângulo tão favorável, né? Já que o quadro está montado, então o mandril da furadeira acaba pegando onde não devia, você não consegue trabalhar isso como uma fábrica trabalha. Então esse furo vai ser muito inclinado, o conduíte vai sair muito do quadro para depois voltar para os comandos. E vai ficar roçando, né? Vai ficar estragando, forçando, comendo toda a capa. Isso sem falar num outro detalhe, que você fez tudo isso para ficar mais bonita a bike, para esconder todos os cabos e vai ficar com os terminais de cabo aparentes. E se você tentar tirar na lima, o risco do quadro quebrar nesse ponto é maior ainda. Então, a nossa opinião é a mesma deles, não vale a pena. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!